irmãos e por isso estamos alegres. Aleluia! Aleluia! Uma noite gelada, mas o Espírito Santo está nos aquecendo aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aquele nome Yeshua, que significa Jesus no hebraico, embaixo tem assim, ó: Jesus Cristo é o Senhor, vinde e o adoremos. Fale para o teu irmão do seu lado: Jesus Cristo é o Senhor, vinde e o adoremos. Fale aí para ele. Pode falar bem alto. Repita de novo. Jesus Cristo é o Senhor, vinde e o adoremos. Aleluia. Amém. Acho que eles não entenderam. Olha para o teu irmão aí e fala assim: Jesus Cristo. Olha para o teu irmão. É o Senhor. Vinde e o adoremos. Isso. É uma celebração, né? A gente precisa celebrar o Senhor. Glória a Deus. Está conosco o irmão Márcio, esposo da irmã Chica, pai da Maria Clara, e da doutora Monique. Ela está fazendo a prova hoje e já passou em nome de Jesus. Amém? Segunda fase da OAB. Mais uma advogada aqui na igreja. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu acho que eu já devo tê-lo visto aqui, mas de vez em quando eu não venho, pastor Paulo, então. Glória a Deus. Nós temos por prática memorizar um verso, relembrar um verso da palavra de Deus, porque o Senhor é muito claro quando diz: errai em não conhecer as Escrituras e nem o poder que há nela. Hoje já entoamos hinos, já louvamos, já ofertamos, já tivemos a adoração por parte das eleitas de Deus. Agora vamos à melhor parte, que é a palavra de Deus, né? Não que os outros não sejam, mas a palavra de Deus é sem dúvida o que nos alimenta. E lá em João, no capítulo 1, verso 11 e 12, ele fala a respeito da mensagem. Então abra aí para a gente lembrar o nosso irmão Mateus, vulgo Miguel, ou Miguel, vulgo Mateus. Ontem o pastor, o bispo quase falou Mateus, né, para Miguel. Vai colocar aí na tela. É um verso bastante conhecido e ele trata desta ação de Deus para com o homem, principalmente para com os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não são judeus, né? Que não são israelitas. E nós somos esses judeus, gentios enxertados na raiz, na videira verdadeira que é Jesus. Então João 1,8 diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se chamar filhos de Deus. A minha versão diz: pode ler a igreja todos os dois versos. João, né? 1,12. 1,11 e 12. Acharam? Acharam? Amém. Pode ler, igreja, por favor. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 11, 12. Maravilha, maravilha. São dois versos que ele retrata o chamado, né, dos gentios, porque Jesus nasceu no seio judaico e ele veio para trazer a salvação através do povo hebreu, do povo judeu. Mas os judeus não quiseram um Jesus pobre, nascido com manjedor. Ele queria um judeu rico, né? Um homem rico, um rei rico. Obrigado, minha irmã. E então o que aconteceu foi que eles não quiseram. Por isso ele veio para o que era seu, ele veio para o judeu, e os seus não receberam. Mas, condicional, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, ou seja, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, para ser adotado de Deus, tem que crer no nome. Para ser adotado filho de Deus, tem que crer no nome do Senhor. É isso que diz o verso. Então, as vozes femininas lendo esses dois versos, bem bonito, para a gente guardar na mente, saber que diz em relação a nós. Veio para o que era seu, e os seus não receberam,
bem forte, bonito agora. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, 11 e 12. Glória a Deus. Quem já gravou na cabeça? Todos, né? Então tire agora os olhos da Bíblia. Pode tirar aí. Fale comigo assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. João 1, 11 e 12. Esse verso, ele sempre tem uma relação, eu trago esse verso para a gente lembrar e memorizar, com a mensagem. E a mensagem essa noite é a celebração das bodas. Então, tem uma relação conosco esses dois versos de João, mas aqui nós vamos ler em Mateus. Então agora, você pode abrir a Bíblia no capítulo 22 de Mateus, e nós vamos ler esse pequeno trecho da Bíblia, que está aqui de 1 a 14. A parábola das bodas. O tema da mensagem é a celebração das bodas. Glória a Deus. Acharam? Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, Mateus 22, 8 agora. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram tantos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o aos pés e mãos, e levai e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nessa noite que o Senhor nos deu, que nos preparou, neste momento de adoração, de entender a Tua Palavra, eu peço que o Senhor abra o coração, a mente e o entendimento de cada um desses que estão aqui assentados ouvindo esta Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja com eles, que o Teu Espírito Santo abra a mente para esse entendimento perfeito e a aplicação desta parábola, deste relato às nossas vidas, sabendo que o Senhor nosso Deus há de nos trazer a salvação, conforme Ele tem prometido, através da vinda do Seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós. E é em nome dEle que eu oro agradecido. Amém. Glória a Deus.
Esse texto, ele traz exatamente esta revelação de Deus, do relacionamento do Senhor Jesus com a igreja. Por isso que eu li lá, ele veio para os que eram seus, para o que era seu. Ele veio para o judeu, nasceu no seio judaico. Mas eles não quiseram, porque eles acharam que tinha que ser um Jesus rico. O rei é rico, o rei nasce num berço de ouro. Mas é justamente isso que é o contraditório na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus, adotado em Jesus Cristo. Então eu vejo nesta parábola que Deus está dizendo assim: eu estou com as bodas prontas. Ou seja, a volta de Jesus para buscar a igreja está pronta. Eu vejo aqui que ele já está convidando as pessoas para ir para a boda. E esse convite ele se dá através do ide de Jesus. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, porque não crê no unigênito nome do Filho de Deus. Então, essa festa que está preparada não era para nós. Por isso que ele fala, ele veio para o que nasceu. Só que esses convidados não foram dignos. Eles não aceitaram. E eles estão esperando até hoje o Messias. Não que eles não terão salvação, porque aqui é um mistério e muitos judeus já se converteram. Mas eu estou trazendo aqui a ideia de que Deus abre uma oportunidade. Ele abre uma porta, escancar a porta para a salvação dos outros povos. Quando nós lemos no Velho Testamento, todo o tempo Deus está com Israel. Em todo o tempo Deus trata com Israel. E as outras nações não são chegadas a ele. Mas com o advento do nascimento do Senhor Jesus, ele vindo nascer de Maria e se fazer carne e habitar entre o povo, ele vem trazer a salvação. Mas não apenas aos judeus, ele vem trazer a salvação a todos. E nós somos fruto deste sacrifício. A igreja que está aqui hoje e a igreja que está congregada agora, reunida na face da terra, pelo menos nos países que são noite, ou então em algumas igrejas que são 24 horas, são pessoas que foram chamadas, que foram adotadas, que foram trazidas para o apreço do Senhor. Mas eu chamo a atenção para este fato: Deus está chamando cada um dos seus convidados. Só que muitas pessoas estão preocupadas com a sua vida diária, com o seu dia a dia, porque o mundo ele oprime o ser humano. E quem vive numa cidade grande como São Paulo percebe isso muito claramente, porque nós corremos muito para atender o que nos é colocado diante de nós. Para vir para cá, ontem pegamos um trânsito incrível, hoje de novo, imagina assim, amanhã vai esfriar, não vai ninguém, mas vem, as pessoas estão na rua. Então são opressões que o mundo nos coloca para nos distanciar. Só aquele que sabe a palavra de Deus, que tem conhecimento e sabe que a palavra de Deus é o poder de Deus, então vai buscar e vai se esforçar. Mas tem muita gente que não está mais interessada em buscar. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, aquela maldade do coração do homem, o amor de muito se esfriaria. Então hoje a gente vê um esfriamento, hoje a gente vê o relacionamento do homem com Deus cada vez menor. Jesus fala aqui em certa feita que quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé, porque o mundo tem pressionado a igreja para que a igreja faça as coisas e o mundo faça o que está determinado da igreja, mas que a igreja faça as coisas do mundo. Eu me lembro
nos anos 70 houve uma ilustração e é muito interessante porque nos traz uma clara visão de que essa pressão do mundo é muito forte sobre o cristão. O pastor pregava naquela época dizendo que um certo homem, tinha um canarinho que cantava maravilhosamente. Canarinho desses belgas da terra, quem ouviu já o canto sabe que eles cantam e às vezes tem temporada. E o vizinho dele tinha um pardal. Quem conhece pardal aqui? É aquele que só faz um ruído, né? E o vizinho disse assim: meu amigo, você tem um canário que canta maravilhosamente bem. Eu gostaria que o meu pardal aprendesse com ele. E o vizinho falou: bom, vamos colocar perto então um do outro para o meu ensinar o teu. E dali a um tempo, os dois foram ver, o canarinho estava cantando igual o pardal. E o pardal não cantava igual o canarinho. Ou seja, o canarinho perdeu a qualidade daquele canto maravilhoso que ele tinha. Então, de uma certa forma, essa ilustração diz assim: o mundo quer que nós cantemos como eles cantam. Ou seja, que a gente faça exatamente como o mundo canta. Nós estamos falando de uma celebração, de um casamento. Eu tenho ido em casamentos como convidados, ou até realizando o casamento. O que é interessante, o último que eu fui era um culto. Eu achei maravilhoso. O pastor fez um culto. No final teve a ceia, no final da celebração teve a ceia. Eu achei maravilhoso. Eu falei: olha, é uma técnica maravilhosa de poder pregar o Evangelho. Tem muitos convidados ali que não são cristãos, ou que às vezes são cristãos, mas nominativos, que não praticam. E terminada a celebração, teve o jantar, é natural, isso faz parte das bodas, comemos, e dali a pouco o forró começou. E aí o meu filho que estava comigo disse assim: pai, como que você, como sacerdote, viu isso? Eu falei: simplesmente é o santo se aliando ao profano, e o profano junto com o santo, ou seja, não tem mais distinção. E ontem eu conversava com um casal, amigo do pastor Cláudio aqui, nossos irmãos em Cristo. Eles fizeram a celebração do aniversário de 15 anos da sua filhinha. Não sei se o pastor Cláudio conhece. E fizeram a celebração de um culto. E a pessoa disse assim, o irmão daquela: eu vou lá, eu posso levar cerveja? Ela falou: de jeito nenhum, se você levar, você não entra. Olha que posição. Então isso significa o quê? Que tem uma conduta adequada ao cristianismo. E as pessoas depois disseram: nunca vi um aniversário de 15 anos tão bonito. Só teve hino, não teve bebida, não teve forró, não teve nada. Mas vocês estão entendendo que Deus fala aqui que os convidados não eram dignos? Porque nós, cristãos, estamos perdendo a essência da palavra de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o inimigo, ele trabalha ferozmente contra a igreja. Minha esposa dá aula. Pode falar de qualquer religião e filosofia, não tem problema. Mas sobre Jesus, você não pode falar. Não é estranho? Estados Unidos tinha obrigatoriamente a oração antes de iniciar as aulas. Tiraram. Cortaram faz tempo. Porque nações que são cristãs, como os Estados Unidos, foi criado com base no cristianismo. Quando eu estudava história na minha infância, eu vi uma história totalmente fora do contexto. Minha professora disse que
a Inglaterra mandou para os Estados Unidos aquelas pessoas que não prestavam para colonizar. Mas depois de entender a verdade, eu sei que quem foram para lá foram os cristãos. Fundaram uma nação que é próspera até hoje. Mas olha, está em franca decadência. Porque estão abandonando o autor da vida. Ou seja, não estão mais dignos da celebração das bodas. E assim o mundo vem mudando. Então este rei, ele fica indignado, ele preparou algo maravilhoso para as bodas do seu filho. Quem que vai num casamento ver algo feio? Ninguém vê. Todos que vão a um casamento sabem que vai ter coisas lindas. A noiva é impecável no seu vestido, o terno do noivo é aquele fraque bem cheio daquelas gravatas e tudo mais, um buffet fenomenal. É assim uma boda, não é uma coisa de qualquer maneira. Ontem nós tivemos aqui, muito bem trabalhado pela equipe, um excelente jantar de casais, uma excelente ministração. É uma festa, e o rei aqui está celebrando a festa do seu filho. E quando Jesus fala essa parábola, ele está fazendo uma alusão a ele mesmo e o próprio Deus, o pai dele. Só que os convidados não eram dignos. Aquele pai, aquele rei na parábola, fica indignado. Como assim? Mandei convite para todo mundo e você não vem? E aí cada um dá uma desculpa. Então por quê? Porque as coisas desse mundo, elas são atrativas para a carne. Quem já viu aqueles bichinhos da primavera, que eles chamam de siriri, aleluia? Aquilo é cupim mesmo, é cupim alado. Eles veem uma lâmpada, eles vão direto para lá. Se você estiver na sua casa com a lâmpada acesa, enche, não enche? Então o mundo, para os homens que estão fracos na fé, é como essa lâmpada para esses bichinhos. Atrai fortemente, porque agrada a carne. Jesus falou assim: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí eu vou dizer, então Jesus, já que a carne é fraca, não deu culpa, né? Não, nós temos que buscar a santificação. E esse rei, ele fica indignado, e ele manda a segunda turma, e aí novamente eles rejeitam, e depois eles até matam as pessoas nesta parada. Então, o que está acontecendo com a igreja? A igreja está se afastando dessas bodas. Eu sei que para nós, ser humano, nós somos muito imediatistas. Jesus falou que vai voltar, mas não volta. Eu falo, Jesus, Deus não chega atrasado. Porque tem um ditado que diz: Deus tarda, Ele não tarda e também não falha. Também não chega cedo. E não chega na sua hora. Às vezes você quer que é na sua hora, mas não chega. Mas uma coisa é certa: Jesus está voltando para buscar os convidados, para buscar a sua noiva, para buscar essa turma. Glória a Deus. O que nós temos que fazer? Olhar o convite do rei. Jesus fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a... Ele falou aqui, por acaso, eu sou um caminho? Você pode escolher, foi isso? Não? Eu sou o caminho, artigo definido masculino. Único. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Ninguém vem ao Pai senão... O que Jesus é? Nada mais do que a porta, do que a ponte, o elo perdido no Éden. Por isso que essas bodas têm a ver com o arrebatamento da igreja. Ainda que pareça demorado, há 2000 anos já se falou nisso. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, diz João lá na ilha de Patmos. É que para nós o tempo é diferente do tempo de Deus. Já ouvi falar de pessoas, de um grupo lá na Guiana Francesa, que Jesus ia voltar e que todo mundo se suicidou,
outros tinham os borboletas azuis, que são os mais jovens há mais tempo. Não é o caso do Márcio aqui, o Márcio é jovem, estou vendo ele aqui. Mas os jovens há mais tempo, como no meu caso aqui, não posso perdoar ele também não, lembram que Jesus ia voltar, que no ano 2000 ia acabar tudo, porque o homem quer ver, mas Jesus disse assim, só o Pai sabe o momento. Imagina se nós cristãos estivéssemos aqui na Bíblia. Então no dia 11, hoje é 9? No dia 11 de julho de 2003 eu vou voltar. O que nós íamos fazer até terça-feira? Correr, orar, cantar, se santificar, só pensar em Deus, não é? Mas não pode, a gente tem que estar santificado todos os dias. Nós temos que ser esses convidados que Deus chama aqui, ó. Tem uma versão que diz um pouquinho ao contrário, diferente, mas é a mesma. E depois a saída dos caminhos, convidar. Lá é uma versão que fala aos mancos, aos aleijados, ou seja, aquelas pessoas que estão doentes, que precisam da salvação. E os servos saindo pelo caminho ajuntaram todos quantos a encontraram. O que é isso aqui? É o ídolo de Jesus. Lá em Atos 1:8 diz: e virá sobre vós a virtude do Espírito Santo. Primeiro ponto aqui é que precisa vir o poder de Deus. Eu não consigo falar do Evangelho se não tiver o poder de Deus sobre a minha vida. E o poder de Deus é conhecer a Bíblia. Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Ou seja, em todo lugar. É exatamente aqui, ó. E os servos saindo anunciaram sobre as bodas. E o rei entrando, viu aquele grupo de pessoas lá. Então as bodas do Senhor Jesus com a sua igreja está para acontecer. O que a gente tem que aprender de hoje nesta mensagem? Nós temos que nos preparar. Nós não podemos ser esse grupo de pessoas que hoje eu não vou poder ir à igreja porque eu estou com o meu cabelo doendo. Hoje eu não vou poder ir à igreja porque o meu dedão está dizendo que vai chover. Então sempre vai ter uma desculpa para não congregar. Se você tem um motivo para não congregar, é compreensível, claro. Mas tem que ser um motivo plausível. Para fazer uma viagem, ter uma ocupação, ou imperdível. Mas simplesmente porque hoje eu não quero ir, é mais ou menos o que entrar por essas pessoas aqui. Que o rei diz assim, ó, não quero saber. Eles vão ser lançados para fora, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui Deus faz a separação do que Jesus fala em Mateus 24:25. E colocarei os bodes à minha esquerda e as ovelhas à minha direita. Então essa é a separação. Ele vê um convidado lá que não estava com as vestes reais. E aí ele manda fazer isso. Mas aqui Jesus deixa muito claro que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Onde eu até comentava aqui a respeito dos problemas que acontecem. A gente mora do lado do autódromo. Se eu der um passo, eu caio dentro lá da pista. E hoje tinha de novo. Ontem tinha, hoje. E as pessoas ali, quando tem festa, é quase que intransitável. Aqueles shows de rock, as pessoas estão lá direto. Vai ter o Lula Palusa. Fecha as ruas. Aí para entrar em casa é um terror. Porque tem muitos cristãos aderindo a isso. Eu quero já ir encerrando, lembrando de uma ação aqui em Gênesis, de dois irmãos. Um chamava Esaú, que era o mais velho, e o outro chamava como? Jacozinho. Os dois irmãos eram filhos de Isaac e Rebeca, netos de Abraão. E o relato que eu quero trazer para ilustrar
Isso que eu estou dizendo em respeito do cristão começar a frequentar todo tipo de atividade mundana, é o que aconteceu ali no retrato bem fiel. Esaú era um homem que era caçador, era um homem do campo, ele era o primogênito de Isaac. Então, segundo a lei de Israel, o primogênito ficava com 50% da herança e os demais filhos recebiam a divisão dos outros 50%. Então, se tivesse mais 5 filhos, seriam 10% para cada um, que dava 50%. Se tivesse 10, e assim por diante. Jacó era um rapaz esperto. A Bíblia diz que ele era um usurpador. O Jacó quer dizer aquele que usurpa o direito, que tira o direito. Por isso que o nome dele foi mudado. E ele estava lá fazendo uma comida, chamava-se lentilha, uma sopa. E Esaú chegou todo cansado da caça. E ao chegar lá, Esaú pede para o seu irmão um pouco de comida. Ó, dá-me um prato de lentilha para eu comer. Jacó, que era esperto, que era vivo, falou: não te dou não, mas eu te vendo. Eu te vendo hoje, pela sua primogenitura. Esaú, sem pensar em mais nada, pensando só no seu estômago, aceita o negócio. O que Esaú acabou de fazer? Jogou fora a sua herança de 50%. A troco do quê? Um prato de comida. Um prato de lentilha. Isso tem uma alusão para a nossa juventude. Muitos jovens estão aí trocando a sua santificação por um prato de lentilha. Por isso que a gente tem que ficar atento à palavra de Deus. O que faz a diferença entre nós e o mundo é a palavra de Deus. Cantar bonito, cantar corinho, cantar hinos, maravilhoso. Mas a diferença fundamental é a Bíblia. Por isso que a gente tem que seguir os passos do Senhor. Quando Nicodemos chega para Jesus em João 3, nós lemos o capítulo 1, Marcos 11 e 12. Ele era um mestre de Israel, ele era uma pessoa entendida. Só que ele foi ter com Jesus justamente por essa condição. E ele vai até Jesus. E Jesus fala para ele: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo é exatamente isso. Deixar as coisas velhas para trás. 2 Coríntios 5,17. Eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Então isso é nascer de novo, segundo o relato de Jesus. Por isso que nessas bodas só entrarão aqueles que estiverem trajados com as suas vestes limpas, que nasceram de novo, que nasceram da água e do Espírito. Então nós que somos igreja, que estamos aqui nesse grupo de pessoas que servem ao Senhor, lembre-se disso, temos a oportunidade de adorar ao Senhor e de participar das bodas do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Você é um convidado digno ou é um convidado indigno? É você que tem que refletir sobre isso. Como está a sua vida? Porque a celebração está para acontecer. A celebração das bodas do Cordeiro está para acontecer. E não adianta depois nós dissermos: a porta fechou e eu fiquei. Eu acho que essa é a parte mais triste para aqueles que estiverem vivos. Para que a igreja for assunta ao céu e nós, ou aqueles que ficarem, nós não, mas aqueles que ficarem, vão olhar e vão dizer: eu fiquei, a porta se fechou. Pensa nisso. Vamos ficar em pé. Que as bodas estão para acontecer, a celebração das bodas está para acontecer. O que nós temos que fazer? Olhar para a palavra de Deus.
Olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra, diz o Senhor. Então, olhar para Jesus é você olhar para a Bíblia, olhar para ela, meditar. É romper essa barreira que faz com que o mundo venha nos oprimir. Rompa, faça resistência a ela. Você é um guerreiro, você foi chamado para ser guerreiro, você é um lutador do Senhor. O sangue do Senhor te purifica. Você não é um qualquer, você é filho do Rei. Então, nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade. Esse bando de demônios que vem afrontando a igreja, justamente porque as bodas estão perto. Amém? Vamos cada dia nos preparar mais para esse evento próximo. Fecha o seu olho. Senhor, eu quero te louvar, porque a tua igreja tem estado aqui buscando a tua presença, buscando a tua face, buscando conhecer a tua palavra. E aqui nós temos um relato em que Jesus claramente faz aqui a distinção daqueles que serão salvos e daqueles que não serão, daqueles que foram convidados às bodas do Cordeiro e aqueles que foram separados. Eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar as pessoas que estão aqui ouvindo esta mensagem, eu quero abençoar cada mente, cada coração, para ao sair daqui essa noite, que o Espírito Santo faça lembrar desse evento que chama-se Bodas do Cordeiro, ou seja, o arrebatamento da igreja, o encontro da noiva com o noivo nos ares. Então, Senhor, abençoa não só quem está aqui, mas os seus filhos, as suas filhas, seus pais, que essa noite seja uma noite de testemunho para elas, que eles brilhem como Jesus, como Moisés brilhou quando desceu do monte perante os seus familiares, que eles vejam em cada um que está aqui essa noite o brilho do Senhor Jesus e seja transformado, que essa casa venha se encher de pessoas salvas, libertas, transformadas pelo poder de Deus. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor Cláudio, abençoa cada membro que aqui se encontra. Obrigado, meu Senhor, por este momento, por esta oportunidade de estar na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero só comunicar aos que não vieram. Nós tivemos a nossa assembleia hoje e já está definido a nova diretoria da igreja. Já está definido também que nós vamos ter, após o registro da ata, né, pastor? Nós vamos ter a nossa assembleia anual e depois anual, ou seja, cada 2 anos. Então, esteja orando por isso, porque a casa do Senhor, ela precisa ser edificada. E nós estamos orando porque também queremos ver a compra desse prédio de um terreno, não este aqui, né? Porque a pessoa não quer vender. Mas se Deus tocar no coração dela, pode ser sim, por que não? Nós estamos na dispensação da graça do Senhor. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração por esse motivo. Feche o seu olho. Senhor, eu quero te louvar, porque nós temos a oportunidade de ter aqui uma sede própria. Então, Senhor, toca agora no coração de alguém, ou do seu mais velhinho, que está lá em algum lugar dessa cidade, ou desse estado, ou desse Brasil, ou desse mundo, para que ele deseja vender este imóvel, para que ele ceda para a tua igreja. Faça um milagre, Senhor, porque tu és Deus de milagre. Também eu peço, meu Deus, caso não seja este o teu propósito, a tua vontade, que o Senhor nos permita ter aqui um terreno, um prédio aqui próximo, para continuar adorando o teu nome, para continuar levando essa palavra salvadora às pessoas que moram nesse bairro, aos nossos parentes que moram aqui nesse bairro, aos filhos, filhas, pais de todos os membros da igreja Manaim, para que tenham o direito de participar dessa celebração, porque o tempo está se fechando e vai chegar um momento em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pastor Cosme então vai fazer o encerramento. Deixa eu vai. Glória a Deus.
Vamos orar pelo pastor Cláudio. Estenda sua mão para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, teu servo tem sido instrumento na tua mão aqui neste local. Tem se dedicado, buscado. Capacite-o cada dia mais, Senhor, através da tua palavra, através do teu amor, da tua justiça, através do trabalho que ele vem fazendo aqui, Senhor. Dê orientação a cada dia para ele, a sua família, a sua esposa, seus filhos, neta, de forma que o Senhor se agrade de cada um, para que a tua poderosa mão faça edificar esta casa, não só de tijolos, mas de pessoas convertidas, transformadas, santificadas para levar o teu nome, enquanto o Senhor não volta para a celebração das bodas. É no nome poderoso do Senhor Jesus que eu quero abençoar a vida do teu servo, do teu filho, nesta noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, queridos? Tudo certinho? Cadê a outra Cris? Está no fundo? Está no fundo na cantina. Tá bom. Amados, eu queria só então estender o agradecimento do evento que nós tivemos ontem, que eu considero que foi tremendo, foi maravilhoso. E louvar a Deus pela vida, mais uma vez, de todos aqueles que participaram, que fizeram isso possível. Tenho certeza que grandes frutos nós vamos colher em nome de Jesus, tá bom? O Divino está aí? O Divino? Acho que ele já trouxe a ceia, se não trazer, o pastor Edmar vai ministrar a ceia, daqui a pouco vai participar também, né, pastor Edmar? Então, quem não participou da ceia não veio no domingo passado, então você, dando a bênção, você vem para cá, à frente, que o pastor Edmar vai ministrar a ceia junto com vocês, tá bom? Glória a Deus. Quinta-feira próxima nós estamos aí no propósito de julho, transformando derrotas em vitória. Amados, é profundo. Só quem tem derrota e precisa de vitória sabe quão importante e como deve estar aqui para receber. Tá bom? Próxima quinta-feira, durante todo o mês de julho, estaremos aí com esse propósito, na certeza que Deus traz resposta para nós. Bem? Glória a Deus. Corre de pé em nome de Jesus. Tinha mais um recadinho para eu dar, mas agora não lembro. Amanhã às 8 horas, consagração, né? Glória a Deus. Próximo domingo, nosso culto normal. Pode por aqui, meu irmão, pode deixar. Isso, obrigado. Né? Deus abençoe. Levante vossas mãos. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai participar da ceia, bem rapidinho aqui, pastor Gilmar.